Olá, bom dia. Quarta-feira, 19 de agosto. TVT News, primeira edição, está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. E abrimos com os principais destaques do dia. Lula visita o programa nuclear da Marinha no estado de São Paulo e acompanha projeto estratégico de enriquecimento de urânio. Pautas importantes avançam no Senado com a reaproximação de Lula e Alcolumbre. O fim da escala 6x1 e a taxa das blusinhas estão na fila. Boulos aponta a ligação de Flávio Bolsonaro com o negócio de betas no Rio de Janeiro. Movimentação é de cerca de R$1,5 bilhão por ano. Ex-estrategista de Javier Milei e aliado de Eduardo Bolsonaro é preso na Bolívia após atentado a tiros contra a ex-companheira. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, começando agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá, vamos juntos. A reaproximação entre Lula e Davi Alcolumbre começa a produzir efeitos práticos no Congresso e destravou a tramitação de pautas prioritárias para o governo. Entre elas está a PEC que prevê o fim da escala 6x1. A proposta que estava parada no Senado foi encaminhada por Alcolumbre à Comissão de Constituição e Justiça. A PEC da Segurança Pública também avançou para a mesma comissão. Outra prioridade, a medida provisória que zera o imposto de importação para compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas. Ontem, o presidente Lula convocou uma reunião com ministros para alinhar a estratégia do governo para aprovação dessas medidas. A medida provisória da taxa das blusinhas precisa ser aprovada pelo Senado até o início de setembro para não perder a validade. Lula classificou o fim da cobrança como uma questão de justiça social. Porque é uma questão de justiça. A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar $2.000 e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino compra um negócio de $50 e querem taxar ele? É apenas uma questão de justiça e eu tenho certeza que, se tratando de justiça, o Senado e a Câmara vão votar para que o povo brasileiro possa comprar as coisas que eles precisam sem ninguém perturbá-los. Laura Capriglione, Eduardo Castro sempre aqui comigo. É isso, Lula reforçando a pressão em cima de Davi Alcolumbre. Vamos passar isso tudo aí, já que a gente agora está aí com as relações mais próximas, não abaladas. É isso, pressão importante, tanto para a PEC da blusinha, como a PEC não, a MP, desculpa, que vai vencer agora em setembro, então requer uma certa agilidade, como o fim da escala 6x1, que é uma pauta do governo que quer agora fazer passar e com esse possível aval de Davi Alcolumbre. Laura, bom dia. Eu acho demais o didatismo do Lula, né? Porque ele dá acaba com todos os argumentos de quem é contra a taxa das blusinhas, né? Quer dizer, cara, se o rico pode viajar e comprar sem pagar imposto, por que o pobre não pode? Sem viajar. Quer dizer, ainda nem teve o prazer de andar por lugares lindos e tal. Só ficou na frente do computador para pegar e comprar uma coisa que é mais barato lá e que é importante para ele. Então, o Lula é de fato incrível. Agora, gente, o Lula, eu acho esse homem inacreditável, porque eu acho assim que a capacidade que ele tem de ver possibilidades das pessoas, quer dizer, vamos combinar, nós aqui falamos 1 milhão de vezes, esse é o Alcolumbre, é isso, é aquilo outro, o Hugo Mota, é isso, aquilo outro. Nós tratamos os caras, é impressionante, porque o Lula tem profundidade no tempo. Ele vê a possibilidade ali atrás, ali na frente, ali do lado. Enquanto que a maioria das pessoas vê as coisas preto no branco, isso. É o coisa assim, ou agora o cara é inimigo. Então, na cabeça de um monte de gente, a gente pensa assim, é inimigo hoje, é inimigo amanhã, é inimigo sempre. A capacidade do Lula de entender que as coisas fluem, que as coisas são móveis, que as conveniências são... O que é conveniente hoje não é conveniente amanhã. O Davi Alcolumbre estava achando que ele era o bacana de afrontar o Lula, hoje já não está vendo tanto, porque
A própria vida dele, a sobrevivência dele na presidência do Congresso depende do Lula. Então, é muito interessante aprender com o Lula, com essa profundidade dele de análise das coisas, que não é a análise fácil e nem a análise que muitas vezes a gente da esquerda se acostumou a ter. Né? Quer dizer, a gente sempre se acostumou a pegar e falar, bom, aqui é branco, aqui é preto, aqui é bom, aqui é ruim, e sem entender que essas coisas são fluidas. Isso é uma coisa que os chineses aprenderam há muito tempo atrás. O Irã aprendeu e está fazendo, tá mandando muito bem. O Lula, aqui, que é o nosso maior representante da civilização brasileira, é o que ele está ensinando. Imagina essa cena, o Lula abraçado com essa troca de olhares amorosos com o Davi Alcolumbre. Quem imaginaria? No entanto, vai ser ótimo para o povo brasileiro, vai ser ótimo para as pessoas que trabalham 6 dias por semana, às vezes mais, trabalham, tem que comprar coisa para as pessoas sem pagar a taxa das blusinhas. Enfim, o Lula é um cara que ele pensa de um jeito diferente e muito interessante, eu acho. Perfeito. Edu, bom dia. Bom dia, mas ele amarrou o cara dando risada. Né? Ele amarrou o cara dando risada. Não se trata de... Não deixaram de ser inimigos do povo porque o presidente Lula os convenceu a votar em favor do povo. Não deixaram. São interesseiros, são aproveitadores, continuam sendo de direita, mas sabem que para sobreviver politicamente é preciso compreender tamanhos e diferenças de tamanho. Tentaram encurralar, tentaram diminuir, tentaram achacar, tentaram tudo. Não conseguiram. Então agora estão sendo amarrados. Está sendo amarrado, né? A cobra está enrolando e eles estão dando risada por cima. Porque não tem outro jeito. É porque, como é que era a jararaca? Falava do Lula, a jararaca, ela é sorridente. O presidente Lula, ele conhece, ele sabe, ele tem uma paciência muito maior que a minha, por exemplo, só para ficar no exemplo que me é mais próximo, que sou eu mesmo. E consegue visualizar como sair lá na frente, sem nesse momento criar um atrito que seja impossível de se desvencilhar. Mas esses caras não mudaram de lado, nem o presidente Lula, nem o presidente Lula. Nesse momento são a conveniência desses dois sujeitos, um para sobrevivência política e para tentativa de eleição do pai, que é o Hugo Mota, e da ilusão de poder, ou pelo menos a visualização de possibilidade de poder no segundo mandato do presidente Lula para o Davi Alcolumbre, é que fazem com que eles se dobrem rindo, dando risada, e não chorando, não, mostrando de sair lágrima fininha aqui do lado. O ditado é a vingança é o prato que se come frio. Eu não acho que de certa forma é uma vingança, mas que ele esperou o tempo certo para trazer o Davi Alcolumbre para o seu lado e daí então colocar todas essas discussões importantíssimas para o governo Lula, para a população na rota aí, na mira de Davi Alcolumbre, ele fez certinho. Mas, Thalita, é só a gente pegar é que o Lula, ele é sempre o Lula. Sim. Ele é isso que o Edu falou, ele sabe exatamente o que é que ele está fazendo. É só a gente lembrar do Alckmin. Exatamente. O Alckmin era um inimigo público número 1. Cara, eu tomei muita bala de borracha, tomei muito gás lacrimogêneo, tudo sob o comando do Alckmin. E hoje em dia é o camarada Alckmin. Então, o Lula tem essa capacidade de pegar e ele, na verdade, qual é a característica do Lula? O Lula é um grande negociador. Sim. Ele não é que ele pega e fala assim, renda-se. Ele fala assim, olha aqui, tem essa possibilidade aqui do exploração do petróleo na margem equatorial, Alcolumbre. Olha só, o Alcolumbre fala, isso me interessa. Sim. Pô, isso vai trazer um monte de... Então, ele não é que ele pega e fala assim, venham a mim. Ele não fala venham a mim, ele fala assim, vamos conversar? O que é que você precisa, o que é que eu preciso e tal, não sei o quê. Eu acho que essa profundidade é que faz com que o Lula seja como um rio. Tem um obstáculo, ele contorna o rio, mas ele continua andando. Eu acho isso genial, isso aí para mim é a marca do líder, que é esse líder que nós temos. Entendeu? E é por isso que me impressiona tanto a construção do ódio em torno do Lula. Sim. O ódio que se tem do Lula e o ódio que se tem ao PT
É algo absolutamente construído por quem não tem contato. Exato. Quem não tem contato, quem nunca entrou em contato com o presidente Lula, não estou falando nem contato pessoalmente, mas é realmente entender quem é essa pessoa e o que ele faz, não só nos momentos bons, como também nos momentos ruins, para ele e para o país. É um sujeito que você tem 10 minutos de contato, você não, isso é o Ciro Nogueira que falava, você não pode sentar meia hora na frente do Lula que você fica apaixonado por ele. Não precisa nem ser nem meia hora, menos tempo já é suficiente. E ele consegue colocar o objetivo final à frente de qualquer nervosismo que possa surgir no meio do caminho. Eu já teria pulado no pescoço dos caras que querem me matar. Ele não, ele espera porque ele vê na frente o objetivo, ele não se perde do objetivo e se coloca ofendido pessoalmente. Isso é coisa de estadista, isso não é coisa de qualquer um. Não, é excelente quando você disse, né? A gente já tinha carimbado aqui inimigo na testa do Alcolumbre e é muito difícil a gente deixar de vê-lo como esse sujeito, né? Mas tá aí, essa exposição que vocês fizeram sobre Lula diz muito sobre o momento que a gente está vivendo agora. Deixa eu chamar para essa conversa também a filósofa e escritora Márcia Tiburi, hoje com a gente aqui no Primeira Edição. Tiburi, um prazer te receber, seja super bem-vinda. Sei que você estava ouvindo aqui a nossa conversa, queria saber se você quer acrescentar aí a sua visão a esse momento que a gente vive e a personalidade de Lula diante disso que a gente está acompanhando. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Thalita, que prazer poder conversar com vocês agora de manhã. Eu sempre escuto vocês, eu estou sempre ligada no noticiário aqui da TVT, adoro a Laura, ela sabe que eu sou fã dela e conheci também o Eduardo, cujas opiniões eu também acho tão interessantes. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente, né, para essa conversa. Só contar uma coisa, eu fico sempre impressionada com o Alcolumbre, porque ele é um senador ele é pelo Amapá, gente, e um senador pelo Amapá se elege com 180 mil votos, mais ou menos, foi o que ele recebeu quando ele foi candidato para o Senado. E eu fico sempre pensando na complexidade da nossa democracia, porque é ótimo que a gente tenha senadores, óbvio, né, e senadoras, principalmente, de todos os estados, é óbvio, isso faz parte da democracia, mas eu sempre me pergunto o que significa essa maioria, quando um sujeito que recebeu 180 mil votos consegue mandar no Brasil do jeito que esse tal de Alcolumbre manda. E ele é bastante investigado, já faz um bom tempo, então é uma figura que tem esse ar inidôneo e, ao mesmo tempo, um sujeito que samba em cima do povo brasileiro constantemente, aliás, samba, pisa em cima do povo brasileiro, ao impedir, por exemplo, a votação da escala 6x1 e coisas do tipo. Então, assim, é uma figura tenebrosa. Lula realmente é uma pessoa que a gente tem que admirar. Como presidente, ele cumpre o seu papel da melhor forma, é um diplomata nato, além de ser um grande líder nacional e admirado internacionalmente. E eu queria falar uma coisa aqui para colaborar também com uma experiência pessoal que talvez possa assim, nos ajudar a entender o Lula. Eu fui candidata, talvez vocês se lembrem, ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2018. Gente, naquela experiência, eu descobri que eu nunca mais poderia fazer política, porque eu, por exemplo, não conseguia cumprimentar os meus adversários. Eu, uma vez, fui pega de surpresa e aqueles monstrengos todos que eram os meus opositores apertaram a minha mão. Eu me lembro uma vez também que eu, por acaso, numa situação, estava em Brasília, tive que apertar, não sei, quando o Caiado veio, apertou minha mão e eu não me dei conta. Eu me lembro quando Kim Kataguiri também me deu um beijo no rosto. Eu fui para o banheiro me lavar, meio assustada. Aí eu pensei, eu não tenho desenvoltura para conviver com essa gente, com essa gentalha, né? E aí eu não consigo mesmo. Então, eu acho que pessoas como eu, que têm essa sensibilidade, que não conseguem se relacionar dentro do jogo de poder, dentro do jogo de forças e da disputa mais mesquinha, sabendo que consegue colocar esses monstrengos da política, esses ogros da política no bolso, essas pessoas realmente não podem fazer política. E é por isso mesmo que eu desisti de levar adiante
não só por isso, mas esse foi um dos motivos. É claro que tem a violência política de gênero, outras questões, mas esse era um fator que era o meu estômago político. Eu não tinha, e era um limite que o Lula, para nossa sorte, ele não tem, gente. Então, temos que agradecer a ele por seguir em frente. Achei excelente, excelente. É esse republicanismo, né, que muitas vezes a gente até faz críticas, mas o Lula é esse republicano, né, que coloca o interesse coletivo à frente de qualquer questão pessoal, de fato, porque é isso, o Davi Alcolumbre é esse sujeito. Só lembrando, né, você falou sobre essas questões investigadas que tem alguma relação com o Davi Alcolumbre, tem aquele, dentro do caso Master, tem investigação da Amprev, que é o Fundo de Previdência do Amapá, que fez um aporte de 400 milhões de reais em títulos podres do Banco Master, cujo diretor da Amprev é indicado por Davi Alcolumbre, foi indicado por Davi Alcolumbre. Então tem todas essas relações aí para serem investigadas, enfim, mas tem esse dedinho de Davi Alcolumbre no caso Master. A gente já levantou várias vezes isso daqui aqui no primeira edição. Então essa aí o dedinho de Davi Alcolumbre no caso Master, que a gente quer ver sendo esclarecido também. Vou trazer mais notícias, tá? O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, denunciou em suas redes sociais o que chamou de arquivos de Flávio Bolsonaro. Ele questiona a participação do advogado Willer Tomás, amigo próximo do senador, numa estrutura que controla o processamento dos pagamentos das betas autorizadas pela Loterge, que é a Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Uma operação que, segundo Boulos, movimenta cerca de R$1,5 bilhão de reais por ano. Quando você começar a investigar como essa empresa conseguiu esse negócio, sabe quem vai aparecer? Um amigo pessoal do Flávio Bolsonaro. Acompanhe o caminho. Aliados políticos do Flávio indicaram a pessoa responsável por fazer a licitação. Valdemar indicou o Rosenklever no governo do Cláudio Castro. O Willer, amigo próximo do Flávio Bolsonaro, conseguiu fazer com que uma empresa em que ele próprio é acionista, na prática, ganhasse a licitação. De um jeito, no mínimo, suspeito e lucrasse milhões e milhões de reais. Esses são os personagens. Mas esse ainda não é o único cenário. A caixa preta da relação entre Flávio e Willer vai muito além desse arquivo. É isso, arquivos. Guilherme Boulos agora traz essa primeira denúncia, mas aponta aí que existe um arquivo para ser explorado em relação às relações de Flávio Bolsonaro com a política do Rio de Janeiro. Esse caso em si, beleza, novidade. Agora, as relações do senador com casos minimamente suspeitos no Rio de Janeiro, isso não é novo. Eu acho que é isso, inclusive, que vai começar a aparecer de monte agora com o começo da campanha eleitoral, com Flávio Bolsonaro disputando a presidência. Laura, Edu? Bom, primeiro queria saudar a presença da da Márcia aqui. Amiga. Foi um prazer estar com você, Márcia. Bom, o que eu acho chato nessa coisa é porque, olha, eu cubro política faz muito tempo. Sim. Cara, é tanto nome que a gente tem que decorar que não tem importância nenhuma. Eles não são políticos. A gente teve uma época que a gente pegava e falava Brizola, Maluf, e falavam umas outras pessoas, mas o que o bolsonarismo fez foi trazer à luz os operadores. Os operadores viraram protagonistas da história, né? Quer dizer, o que a gente tem hoje são esses caras, o lavador de dinheiro. Cara, sério, é claro que a gente sabe, o Maluf foi condenado por esconder patrimônio, é claro que ele tinha o seu lavador de dinheiro, mas isso não a gente pegava, o foco era o figura ali. O lance é que o bolsonarismo, ele é tão insignificante, tão medíocre, tão mesquinho, que eles, de repente, essa gente anônima, a gente vai ter que ficar decorando o nome dessa gente nova, porque eles são os operadores alçados à condição de protagonistas. É isso que o bolsonarismo fez, né? Então a gente tem um monte de gente dessas figuras que precisam ser investigadas. Mas é um esforço, você vê que a gente tem que pôr seta para cá, seta para colar, explicar isso, porque ninguém sabe quem são essas pessoas. Agora há pouco eu estava assistindo o ICL Notícias e também todo dia tem uma planilha, uma seta para cá, um organograma aqui.
Ninguém sabe quem são essas pessoas. Eles vêm das catacumbas mesmo, das partes mais subterrâneas e mais obscuras. O Miro diria do esgoto, né? Do esgoto, para não dizer do esgoto, né? Da fossa cética, da política no Brasil. Então, eu acho muito, isso aí eu acho que é uma marca mesmo, sabe, do nosso, do que é o fazer da política do bolsonarismo, que é isso, entendeu? Você não está falando de projeto político, a gente não conseguiu ainda falar de um projeto político do Flávio Bolsonaro. Sim. É impressionante, é impressionante. Para não dizer que não falamos de nenhum, falamos que ele quer tirar o MEC, as universidades do MEC. Mas é isso, quer dizer, é uma tragédia, a gente não consegue discutir política, a gente não consegue... Por quê? Porque eles são, e eu acho que o CERD é isso, né? Eles são a antipolítica, né? Eles são a política feita pelo lado da criminalidade. E toda vez que a gente investiga, a gente vai encontrar conexões. É isso, na política do Rio é isso. É miliciano, é traficante, é acordo com não sei quem, não sei o que lá, enfim, é uma loucura. As Betos agora. As Betos, a Márcia, que foi candidata, cara, eu vi o teu esforço naquela candidatura. Foi uma coisa, não vou falar hercúlea, foi 2018. Foi uma coisa incrível, foi o período mais terrível da nossa história e da perseguição à esquerda, e você teve coragem de ir lá disputar aquele governo, foi demais. Agora, eu entendo também que o teu estômago não tenha aguentado. Eu acho que não era impossível mesmo, porque, olha, foi o pior período das nossas vidas, né? Na verdade, de toda a esquerda, de todo o movimento social. Foi a época que a gente tinha gente presa, a gente tinha todo mundo perseguido e tal. Você foi demais mesmo. Agora, a política do Rio é isso. Quer dizer, a política do Rio. A política que o Flávio Bolsonaro representa é isso, que o Cláudio Castro representa. Essa gente... que é isso, né? Que é a não política por definição. Aliás, posso fazer uma pergunta para a Márcia com Claro. relação a 2018? Sim. A gente tem dito, direto, tem ouvido, né? Que vamos passar pela eleição mais importante das nossas vidas, que essa eleição é a mais importante, porque temos que consolidar a democracia. Muito do que dissemos em 2022. E eu tenho para mim que a eleição mais importante das nossas vidas, aquela mais representativa, nós perdemos. E foi 2018. Que foi que tirou essa gentalha de dentro do bueiro. Agora que a gente está tentando, primeiro foi fechar o bueiro. Duro é abrir e enfiar eles de volta. E não sei se nós conseguimos ainda. Você concorda comigo, Márcia? Porque você passou por esse momento muito mais perto do que eu, inclusive. Eu e de qualquer outro que não concorreu. E no Rio de Janeiro, Exato. gente. Isso. Foi muito... foi necessário naquele momento, Eduardo, não foi uma coisa que eu desejasse. Eu articulei desde 2015 um movimento, a Laura conheceu, que era a Partida, um movimento de mulheres, porque naquela época eu já sabia, eu digo que eu tenho evidência política, porque eu já sabia que as mulheres iam ser foco de disputa, como significante mesmo, e como população, como eleitorado. E isso é uma questão que está em jogo hoje. Eu vivo falando para o pessoal do PT, eu mesmo assim, no que eu pude falar e dizer 1000 vezes e insistir, eu falei para o Haddad muitas vezes que ele precisava falar mais das mulheres, que as mulheres que são o foco, que uma campanha, que o Lula, inclusive, numa oportunidade que a gente teve uma reunião, eu falei, o Lula só avançou como candidato no Brasil desde sua história, porque ele começou a fazer uma política para mulheres, que é o Bolsa Família. E o Lula sempre declarou que era uma política para mulheres. Ele sempre, nas oportunidades que eu tive de conversar com ele, ele sempre disse que ele era feminista por conta do Bolsa Família, que era uma política, evidentemente, que valorizava não apenas o cuidado como uma política doméstica, o cuidado das mulheres, inclusive com o dinheiro, mas também com o dinheiro da família, né? O fator mulheres trabalhando, lutando pela sobrevivência de seus filhos e de sua família, mas também ele entendia que as mulheres tinham uma sabedoria social que precisava ser valorizada, e esse programa ele visava isso, né? Mas eu estou falando isso também porque eu estou indo até para um outro assunto, né? Mas que é o assunto das mulheres. Mas para dizer, naquela época, em 2018, por exemplo, eu fui a única... Tinha uma candidata do PSTU, mas eu era a única que tinha tempo de TV e que tinha uma campanha com dinheiro e tal, tudo isso.
Mas foi uma necessidade naquele momento. Eu nunca quis ser candidata. Eu não tenho, como falei para vocês, o estômago necessário para esse tipo de coisa e nem o gozo com o poder. Eu acho o poder abominável. Eu prefiro a partilha, eu prefiro as construções coletivas. Por isso mesmo que eu sigo na minha militância como feminista. E agora, valorizo muito as mulheres que têm essa paciência e estou sempre ajudando desde 2018, e 20, 22 e 24. Eu sempre trabalho muito apoiando como militante mesmo, como ativista, a campanha das mulheres. Então, eu acho que naquela época, o que rolou de difícil ali? As pessoas não tinham feito ainda a experiência do horror do fascismo, Eduardo. Então, você tem razão ao dizer, foi a mais importante e a gente perdeu, mas para nossa sorte, muita gente que teve a experiência do fascismo no Brasil, dessa fascistização generalizada, essas pessoas acabaram acordando no meio do processo, e em 22 elas conseguiram reverter o jogo. Mas ainda é uma ameaça, e o fascismo é uma ameaça à democracia que faz parte da história da democracia. E isso que a gente chama de fascismo, e aí talvez você se lembre que em 2015 também eu publiquei um livro chamado Como Conversar com um Fascista, que foi o primeiro livro no Brasil que apontou para a chegada dessa tecnologia política por aqui de maneira orquestrada. E eu fui muito perseguida também por conta desse livro, tanto que quando eu tive que sair do Brasil, eu saí daqui chamada por uma instituição que protegia escritores perseguidos, que era a instituição do cara que estava do lado do Salman Rushdie quando ele foi esfaqueado em 22. Enfim, longas histórias, escrevi um livro que vai sair em 2027 sobre isso, mas quero dizer, esse ano a gente está de novo naquela premência, né? De fato, de novo na ansiedade da eleição, a mais importante, na ansiedade democrática, que eu acho que nos toma, assim, a todos os que percebemos o que significa a destruição do Estado pelo fascismo, nós estamos, então, vivendo de novo a eleição mais importante das nossas vidas. E eu queria retomar só um detalhe aí do que a Laura falou, porque é importantíssimo. Flávio Bolsonaro é um sujeito que não tem nada para oferecer, senão o ódio, que é o grande combustível, a grande jogada dessa tecnologia fascista, o discurso de ódio, as práticas de ódio, que dão essa compensação emocional gigantesca para as pessoas na hora de se sentirem, de acharem que estão participando de alguma maneira da política. Então, o Partido Missão, para mim, ele é muito mais perigoso, e o Renan Santos é muito mais perigoso hoje do que o Flávio Bolsonaro. Inclusive, o Flávio Bolsonaro, eu escrevi vários artigos, eu estava escrevendo numa revista do ICL, eu acabei de sair do ICL, mas eu escrevi vários artigos ali falando, desde que o Bolsonaro fez aquela dancinha, eu falei, o Flávio Bolsonaro não vai para frente, gente, por muitos motivos. Ele não é o candidato que combine com toda a estrutura que eu chamo de psicopolítica da cena. Ele não vai vingar, do meu ponto de vista. Eu sempre achei que o Caiado acabaria por se tornar uma alternativa, e acho que ele ainda, por mais que ele esteja perdendo um pouco do seu lugar, ele, ao mesmo tempo, em outros territórios, ele avança, e acho que o Renan Santos, se não for um perigo agora, é um perigo mais para frente, porque o projeto do Partido Missão é toda a cartilha nazifascista, que a gente conhece na história, incrementada pela experiência mesmo dessa extrema-direita jovem, do Chega, do Vox, que fizeram muito sucesso fora do Brasil, daquele movimento identitário, né, que esse é outro assunto para a gente debater uma hora dessas, né? O movimento identitário de direita, né? A geração identitária da extrema-direita que começou na França, se espalhou pela Europa e que causa tanta confusão na cabeça do povo da esquerda aqui no Brasil, que usam essa expressão sem entender muito bem o que está se passando, a meu ver. Bom, então, acho que precisamos, assim, tomar muito cuidado, porque o fascismo está vivo, ele é a tecnologia política mais inteligente depois do feminismo, é a mais inteligente que surgiu no século XX. Eu acho que o Lula é um homem do Nordeste, um grande líder, mas ele teve sacadas sobre as mulheres também que são muito importantes, e
Apesar de todos os pesares, o PT ainda é um partido que ideologicamente defende a participação das mulheres, mas eu tenho dito, o feminismo é a nova esquerda, o feminismo é uma esquerda radical, o feminismo é a ideologia, inclusive, que substitui tudo aquilo que no campo da esquerda não deu certo. E fecho dizendo, em 2018, a gente tinha um defeito que nos levou à derrota, que foi a impossibilidade de unidade das esquerdas. Eu trabalhei muito por isso mesmo que eu me tornei candidata no Rio. A gente queria apoiar o PSOL, mas o PSOL não queria o nosso apoio. Eu já estava no PT, eu fui filiada no PSOL há alguns anos. A gente tentou apoiar o PSOL, mas o PSOL não queria se misturar com o PT, tinha aquele discurso do Marcelo Freixo, do Tarcísio, dizendo que não queriam se misturar com a gente. Eles fizeram muita fake news contra mim, porque eu era uma candidata que estava na frente deles nas pesquisas, e eles sabiam disso. E então eu recebi ataques da extrema-direita, mas recebi também ataques horrorosos dessa esquerda. Foi bem tenebroso o que aconteceu lá, e eu acho que hoje o Brasil deu muitas voltas e cambalhotas, e eu vejo com muita alegria essa unidade na luta dessa esquerda que tinha muita dificuldade de perceber o perigo e o horror que o fascismo podia fazer entre nós. Então, também essa esquerda aprendeu alguma coisa. E hoje eu vejo o PSOL e o PT um pouco mais próximos, um tanto próximos, às vezes bastante próximos, e eu mesma apoio candidatas mulheres e homens também, e pessoas LGBTs, de todos os partidos de esquerda que eu acho razoáveis e acho interessantes, e acho que isso mudou na nossa mentalidade, então acho que evoluímos sim. Laura, Edu, querem complementar? Eu queria fazer uma pergunta sobre as candidaturas de mulheres. Eu acho que você tem um lugar de fala importante para pegar e dizer para a gente como é que você está vendo agora essas candidaturas das mulheres e como é que os ataques às candidaturas de mulheres estão, como é que esses ataques estão sendo operados hoje em dia, por onde que estão sendo operados e quais são os principais argumentos. Porque a gente vê também, né, Márcia, aqui, algumas pautas que são características do feminismo também ficaram num farol mais baixo agora, né? Quer dizer, eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem uma experiência do fascismo tão, como você disse, a gente aprendeu, eu me lembro que você foi uma das primeiras pessoas a falar que era fascismo, porque nem isso muito se falava, né? Quer dizer, era extrema-direita, era isso, mas a gente não... Demorou para cair a ficha que aquilo lá era o fascismo, não era assim, olha, tem uma disputa política normal, não era normal, concordo com a tua avaliação sobre Missão, acho Missão o Mein Kampf hoje na política brasileira, é o Partido Missão e os militantes do Partido Missão. Então eu queria te perguntar, como é que você está vendo hoje essa coisa dos ataques a nós, como é que as nossas candidaturas, como é que esses ataques estão sendo processados, em que termos hoje a misoginia se expressa? Então, Laura, é uma grande questão, porque as mulheres, numericamente, estatisticamente, são a maior parte do eleitorado. Natural que elas estejam em disputa, estão em disputa há muito tempo, mas agora, mais do que nunca. O que aconteceu envolvendo Michele Bolsonaro, por exemplo, diz respeito a isso. O próprio Partido Missão, seus líderes são todos homens, tem uma que outra liderança mulher, e elas são, em geral, maltratadas, tratadas como uns bibelôs lá, como convém. Ao mesmo tempo, elas fazem aquele papel que as mulheres fazem na política desde que certos questionamentos à democracia começaram a ocupar mais espaço. Então, aquele papel do token, né, do número, e elas estão aí nesse lugar também. Bom, acho que nós evoluímos, eu vejo, porque quando a gente lançou a partida em 2015, não se falava em mais mulheres na política, a gente começou a falar ali, tanto que eu falo que a partida
foi o primeiro movimento, tipo tataravó de todos os coletivos e movimentos que surgiram depois. E a gente começou a construção de uma base feminista naquela época e muita coisa surgiu porque era uma ideia muito necessária, estava explodindo, assim, precisava, né? Precisava alguém que desse o start desse negócio. E a gente seguiu em frente, outros movimentos se desdobraram. Depois eu ajudei a criar o Levante Feminista contra o Feminicídio, que é muito anterior a esse projeto do governo. A gente militou muito também lá dentro do Ministério das Mulheres para que a nossa campanha, enfim, tivesse apoio e pudesse crescer, mas nós conseguimos unir todas as feministas do Brasil e elas não são poucas, porque também pesquisas já mostraram que são as mulheres hoje, as mulheres populares, as feministas populares que carregam o sentimento de solidariedade que caracteriza uma prática de esquerda bem autóctone, bem viva, bem real. Aquela solidariedade, aquela inclusão, aquele cuidado e o reconhecimento também que sempre fez parte do ideário de esquerda. Então, por isso, quando eu falo que o feminismo é a nova esquerda, eu falo até para dizer, os homens podem ser feministas e podem nos apoiar. E eu acho que nós mudamos um pouco o cenário. Eu me lembro militar, quantas mulheres que foram da partida, começaram na partida e se tornaram vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais. Eu me lembro, da Marielle Franco, para dizer um nome assim emblemático, histórico, de uma pessoa que nunca pode ser esquecida, que foi morta, assassinada por milicianos do Rio de Janeiro. Aliás, eu, quando fiz campanha lá pelo PT, eu me lembro assim que eu pedi para o PT me dar um carro blindado com um motorista. Era a única coisa que eu pedi para o PT naquela época. Eu não deixava o PT pagar nem um cafezinho meu, mas esse carro eu realmente não tinha condições de pagar, então eles pagavam. Porque a Marielle Franco foi uma pessoa que pediu esse tipo de apoio para o PSOL e não teve. E a gente não pode esquecer disso, né? Não dá para a gente enganar, tapar o sol com a peneira. As mulheres nos partidos precisam ser defendidas e precisam ser protegidas. E tem pessoas que são foco de ataques que elas precisam ser protegidas e defendidas, porque essas pessoas, como foco de ataques, elas também ajudam no engajamento do ódio quando elas aparecem na cena. Isso aconteceu com Jean Willis, aconteceu comigo, com Manuela Dávila, com Dilma Rousseff e assim por diante. Bom, e muitas outras pessoas. E Marielle foi vítima fatal de uma coisa desse tipo. Bom, então eu acho que foi aumentando aos poucos a participação das mulheres. O nosso movimento era para encorajar mulheres e ele seguiu, e as mulheres hoje estão muito mais corajosas, embora elas tenham que lutar muito por uma candidatura dentro de um partido, porque não é nada fácil, e é óbvio, né? Assim como a direita não vai abrir alas para a esquerda, os homens não vão abrir alas para as mulheres nos partidos. A tendência dos homens é funcionarem como um bloco fechado de privilégios e expulsarem as mulheres da cena. Mas a gente tem tido uma pequena modificação nos ambientes parlamentares, nos ambientes legislativos, principalmente. Tem mais mulheres vereadoras, tem mais mulheres. Às vezes, claro, cada contexto tem suas peculiaridades, mas as mulheres avançam se candidatando mais espontaneamente e não como laranjas, porque tem muita mulher laranja na direita, né? A mulher que é usada, o seu nome é usado, muitas vezes ela nem sabe que ela foi usada, ela é uma candidata que é abusada politicamente no seu nome e na sua condição de gênero, mas, de fato, há uma luta. Eu vou citar aqui uns nomes, por exemplo, a Luciana Boatê, que é do Rio de Janeiro, a Tainá de Paula, que é uma figura que só cresceu, avançou muito. O Rio de Janeiro teve muita gente. Em Minas Gerais tem muitas pessoas. Tem a Áurea Carolina, que agora é candidata ao Senado, que já foi deputada. Enfim, e pelo Brasil afora, várias mulheres que foram avançando nesse projeto de ter mais mulheres na política, mas que fazem parte, então, dos mais diversos movimentos. Algumas dessas que eu citei, todas fizeram parte e ainda fazem parte desse nosso grupo da partida, que nunca foi um movimento organizado como o MBL. Agora, quem organiza uma coisa parecida com o MBL, só para terminar, é a Manuela Dávila, que tem o movimento Mulheres em Lutas. E ali é uma organização mais programática. O nosso jogo era muito mais estimular uma mentalidade feminista, e eu acho que isso funcionou.
Perfeito. Eu vou aproveitar só esse momento em que a Márcia falou sobre essas candidaturas de mulheres no campo progressista, mulheres de esquerda fortes, para fazer um chamamento, porque no final do programa hoje, ao meio-dia, a gente vai trazer aqui a escritora de um livro que fala sobre a ascensão de candidaturas de mulheres na extrema-direita. Então a gente vai fazer um contraponto no final aqui do programa para falar sobre essas mulheres, as pautas que elas trazem, o porquê dessa ascensão nos últimos tempos. A gente vai falar sobre isso aqui no final do programa, tá certo? Faço esse convite para que você acompanhe aqui com a gente. Márcia, agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Sempre muito bom recebê-la. Um beijo enorme. Até uma próxima. Beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Eleição agora, vamos lá, vamos falar sobre o processo eleitoral. Olha só, os dois principais candidatos à presidência não têm compromissos públicos de campanha nesta quarta-feira. Flávio Bolsonaro dedica o dia à gravação de material para a campanha eleitoral. Já o presidente Lula está hoje em Iperó, no interior de São Paulo. Mesmo em campanha pela reeleição, Lula mantém a agenda presidencial sem abandonar os compromissos institucionais. Em Iperó, o presidente visita o Centro Industrial Nuclear de Aramar, onde acompanha o programa nuclear da Marinha e conhece laboratórios ligados ao enriquecimento de urânio e a geração de energia nuclear. A gente ainda não tem imagens, né, dessa visita, que deve acontecer logo mais, ainda de manhã. Tinha um horário marcado para início às 10 horas, está bem atrasado por enquanto, são 11h11 da manhã agora, mas a gente tendo imagens aí ao vivo da visita de Lula a Iperó, a gente traz aqui para vocês. Rapidamente, só Laura e Edu, é uma sinalização importante de Lula fazer essa visita a Iperó, discutir energia nuclear num momento como esse, e ao centro da Marinha, que constrói esse submarino e que vai ter aí esse motor, enfim, que está sendo desenvolvido no centro tecnológico. Então, é uma sinalização importante no contexto geopolítico que a gente está vivendo hoje, Laura. Gente, isso aí não é importante, isso é importantíssimo. Sim. Quer dizer, importantíssimo. É só lembrar que, olha, e isso não precisava ser de esquerda. Foi durante a ditadura militar, foi durante o governo do Ernesto Geisel, que foi feito o acordo nuclear Brasil-Alemanha, não foi Brasil-China ou Brasil-União Soviética, foi Brasil-Alemanha. E os Estados Unidos pegaram e falaram, acabou a nossa parceria com essa ditadura. Eu acho importante, porque, olha, essa questão nuclear, ela é crucial faz um tempão. E todo mundo sabe que o Brasil é dono de reservas importantíssimas de urânio, Sim. Assim como o Brasil, a África tem reservas importantíssimas de urânio, que a gente nunca explorou da maneira devida, nunca. Nós temos Angra 1, 2 e 3, que é assim, um resquício desse acordo nuclear Brasil-Alemanha, que estão em funcionamento. Mas, olha, eu estudei na física da USP, eu me lembro que... É verdade, eu esqueço desse detalhe sobre você. Não, eu me lembro que tem um lugar lá, o IPEN, Instituto Sim. de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica do lado do Instituto de Física, que tinha um acelerador de partículas, que é para fazer o enriquecimento... Não, desculpa, uma centrífuga para fazer Sim. o enriquecimento de urânio, uma outra centrífuga, emparedada. Não é que ela estava sepultada ali, porque não podia prosseguir o enriquecimento do urânio, porque havia pressão dos Estados Unidos para que aquilo lá não fosse feito. Quer dizer, então essa questão nuclear no Brasil, e nós estamos vendo toda essa discussão em torno do Irã e tal, essa discussão nuclear, ela é fundamental. Nós ontem estávamos falando aqui sobre a descoberta do petróleo Sim. na margem equatorial e tal. Tem energia nuclear e o Brasil é grande produtor de urânio. O Brasil poderia pegar e ter mini usinas nucleares com segurança, é claro, ninguém está falando para pegar e fazer de qualquer jeito, mas com segurança, com mecanismos, todas as formas. Eu gostei que a nossa amiga da FUP que estava aqui falou, todas as formas de energia têm risco. Sim. Né? Todas as formas de energia carregam riscos ambientais, riscos humanos, riscos sociais e tal.
Mas o que nós fazemos? A gente se acautela contra os riscos. O fato é o seguinte, como é que se explica que um país do tamanho do Brasil, com as necessidades energéticas que tem e com a possibilidade que tem de ter um programa nuclear autônomo, soberano e tal, não fazê-lo por pressão internacional? Então, quando o Lula, nesse exato momento, que nós temos guerra porque os Estados Unidos querem segurar o programa nuclear iraniano, que não é um programa para fazer bomba, é um programa para produzir energia. Nesse exato momento, o Lula ir lá e falar, olha, gente, vamos concluir o nosso submarino nuclear, esse submarino que está para ser concluído há 1 milhão de anos, entendeu? Então, o Lula está falando do quê? Ele está falando de soberania. Ele está falando que o Brasil precisa se proteger, que o Brasil tem muito potencial que está ainda aí espalhado sem que a gente use e a gente use isso em benefício do povo brasileiro. Então, eu acho isso lindo, cara. Acho isso uma coisa... E a gente tem mártires. Tem o almirante Álvaro Alberto, entendeu? O cara que tentou fazer essa coisa do enriquecimento de urânio, morreu, assim, numa tristeza tamanha, porque não conseguiu fazer uma coisa que nós tínhamos. Gente capaz, físicos capazes, cientistas capazes, não podemos fazer por um arranjo que naquela época nos desfavorecia. E que o Lula hoje está falando, agora é hora. E o presidente Lula, quanto? 15 dias teve no relançamento da Vibraz. Isso. Então, são recados dados, não é recado externo, não, é recado interno. Recado que o presidente da República vê a necessidade e já informa. No próximo mandato iremos trabalhar nesse sentido. No sentido da capacitação da defesa brasileira para ser... Bom, já que o nosso ministro da Defesa disse que se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que nós vamos fazer é abrir a porteira, o presidente da República tem mais, né, do que ir no sentido contrário. Aliás, já deram para ter demitido esse ministro, que muito provavelmente está acompanhando ele lá, né? Mas o presidente Lula, como a gente acabou de dizer, ele politicamente olha melhor do que nós, mas algumas coisas é difícil de engolir. Mas o Brasil não é só signatário de convenções internacionais, sendo contra o armamento nuclear, como também colocou na sua Constituição que isso não pode acontecer. E eu me lembro da cerimônia em que o Collor vai a algum lugar na Amazônia e joga cal dentro de um túnel, de um tubo, né, de um poço, para estudos nesse sentido. Nós estamos ouvindo vários especialistas mais recentemente, não só de militares ou de defesa nacional, como também de política e geopolítica internacional. É hora de rever alguns posicionamentos, porque se acreditava, como os países, em outra medida, mas como os países do Golfo acreditavam que iam ser defendidos pelos Estados Unidos e não foram, perceberam que tem que fazer alguma coisa para se defender, o Brasil está percebendo que não só não será defendido como os Estados Unidos, como pode vir a ser atacado por ele. Então a nossa condição é ainda mais grave do que dos países do Golfo. É necessário se afrontar, ou algo que for feito em defesa do Brasil pode parecer uma afronta, então que não se chegue nesse limite, que se faça algo internamente, que seja possível com algo que já existe, fortalecer o que já existe, para que a gente tenha melhores condições de fazer frente a essas necessidades que estão aí colocadas. São necessidades e são evidências de que coisas podem acontecer. Aliás, deixa eu ler a postagem que foi feita pelo presidente Lula nas redes sociais agora há pouco. Ele diz assim, olha, em um mundo conflagrado por conflitos geopolíticos, a soberania nas áreas de defesa e tecnologia é essencial. Por isso, eu sigo hoje para Iperó, em São Paulo, onde irei acompanhar de perto projetos estratégicos para o futuro do Brasil. No Centro Industrial Nuclear de Aramar, acompanho o avanço do programa nuclear da Marinha e o início da montagem da seção nuclear do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica. Etapa importante para o desenvolvimento do nosso primeiro submarino armado com propulsão nuclear. Soberania é também investir em saúde. Visitarei hoje o local onde está sendo construído o reator multipropósito brasileiro, que é o principal empreendimento do país em medicina nuclear. O projeto vai ampliar a produção nacional de radiofármacos, medicamentos fundamentais para o diagnóstico e tratamento do câncer.
o reator de 30 MW, megawatts, nossa especialista em física está aqui, será capaz de quadriplicar a capacidade do SUS de produção nacional destes medicamentos, reduzindo a necessidade de importação. Olha que legal isso, né? Eu não estava sabendo que essa visita contaria com isso também. Também permitirá produzir radioisótopos, substâncias utilizadas na indústria, na agricultura, nos combustíveis nucleares e em outros materiais. Essa visita, então, que acontece daqui a pouco, a gente vai estar acompanhando. E caso a gente não consiga realmente analisar com profundidade essa visita de hoje, amanhã abrimos o nosso programa com o comandante Farinazo por aqui. Boa. Ele que é nosso especialista, inclusive em marinha também, e vem falar para a gente sobre esse encontro, sobre essa visita de Lula a Iperó, ao submarino, e a gente vai conseguir, então, passar a conhecer melhor com detalhes do que se trata essa visita e para onde ela aponta, tá certo? Já também faço esse convite para vocês nos acompanharem. Thalita, mas tem imagens eu trago. Só um parênteses. Diga. Você imaginou, porque isso aqui é o Irã defender o seu programa nuclear. Sim. Eles também falaram que o objetivo era pegar e desenvolver radioisótopos para medicina, produzir energia, produzir não sei o que lá. Tararana. Imagina o Departamento de Estado americano lendo isso aqui. Então, isso aqui tem uma importância capital no momento que é isso, né? O mundo conflagrado por conflitos geopolíticos, oriundos de onde? Da ganância americana. Então, eu acho muito importante a gente ficar atento, porque certamente vai vir aí alguma manifestação do Departamento de Estado sobre essa retomada de um programa nuclear soberano pelo Brasil. Eu acho muito importante. Não, faz todo sentido. Vamos aguardar. Olha só, mais notícias. O vazamento de diálogos envolvendo Fábio Lula da Silva e a empresária Roberta Lutzinger agravou a crise entre a Polícia Federal e o ministro do Supremo, André Mendonça. Segundo informações da jornalista Basília Rodrigues, do SBT News, o STF suspeita que o vazamento de dados sigilosos tenha partido de agentes da própria PF. As transcrições vazadas fazem parte de um relatório que foi enviado pela PF à Corte, ao STF. Nessas conversas vazadas, a empresária afirma que o negócio deles está em outro nível e que o futuro da dupla é na Suíça. A divulgação dessas conversas, inclusive, pode ser usada pela defesa de Roberta Lutzinger e também de Lulinha para pedir anulação de provas. A divulgação das conversas pode ser usada pela defesa para anular, então, essas provas. A suspeita acentuou a queda de braço entre o diretor-geral da PF, André Rodrigues, e o ministro relator, André Mendonça. Para tentar acalmar os ânimos, o presidente do STF, Edson Fachin, reuniu-se na segunda-feira com a direção da Polícia Federal com o objetivo de restaurar o diálogo institucional. Bom, se essa reunião foi na segunda-feira, não teve efeito, porque o vazamento veio depois disso, né? Então, a gente tem aí, a partir dessa notícia, um vazamento da Polícia Federal que tem um foco, que é o filho do presidente Lula. Porque do outro lado a gente não tem nada vazado. Tenha tido efeito, né? Os caras mostrando que eles têm o controle sobre a circunstância, né? Querendo mostrar que justamente não adianta tentar segurar, porque eles têm esse tipo de atitude como uma possibilidade dada por certa. Então, algo mais grave. Não basta fazer reunião, tem que meter na cadeia quem vaza informação. Quem fala aqui é um jornalista diplomado, tá? Aliás, ontem ressurgiu a discussão do diploma de jornalismo, depois de tantos anos. Sim, né? Podemos sim. entrar nisso oportunamente, mas Sim. aqui fala um jornalista diplomado. Ao jornalista é dever informar o que ele saiba que seja de interesse da sociedade. Ao servidor público é dever não informar o que não deve ser informado. E investigação em curso não deve ser vazado por servidor público. São funções e necessidades diferentes frente ao mesmo tipo de... a mesma coisa, que é a informação sobre algo que pode ser de conhecimento ou não da sociedade. Aos que têm o dever e necessidade de cumprimento de mantê-los em segredo, e há aqueles que têm por dever e necessidade de fazê-los serem públicos. Não vamos confundir as coisas. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem jornalista que trabalha
igualzinho advogado do PCC, que não vai lá para defender bandido, porque todo bandido tem direito à defesa, porque todo ser humano tem direito à defesa, porque senão o Estado vem e a força do Estado é muito grande para cima das pessoas. Mas do mesmo jeito que tem advogado do PCC, que não é advogado, é pombo-correio, que não é advogado, é operador de bandido, também tem jornalista que não trabalha no interesse público, não pega e dispõe de informações com o interesse de bem informar a sociedade, e sim de operar alguma coisa ou alguma situação. Que isso fique bem claro. Por isso que é tão bem-vinda essa discussão sobre quem é jornalista e quem não é. Fala um aqui que é formado há 30 anos. Com toda tranquilidade. Liberdade de imprensa, liberdade. Liberdade é uma coisa. Trabalhar a informação com responsabilidade, com critério e com ética é outra. Isso aqui cabe aos que são especialistas na matéria, se formaram para isso. Finalmente essa discussão volta a ser trazida à tona. Laura. Não, esse assunto está pegando fogo. Está pegando fogo mesmo. Hoje, a PF deflagrou a operação, hoje de manhã, Isso. às 8h53, veio o primeiro registro. PF deflagra a Operação Sinon contra a corrupção e vazamento de informações sigilosas. O que é esse Sinon? Por que ela chamou Operação Sinon? Sinon é o cara que convenceu os troianos a receber o cavalo de Troia. Então, é isso, quer dizer, o que esses caras fazem? Esses caras são o próprio cavalo de Troia, né? Eles estão dentro da PF, pegam as informações todas e selecionam o que querem informar. Selecionam, mas vendem, né? Quer dizer, então existe um grande esquema que não é que envolve só o Lulinha, envolve só o Lula, o Vorcaro, mas é um grande esquema de venda de informações para o crime, para a criminalidade pura e simplesmente. Então, isso aí, é óbvio que uma Polícia Federal que lida com o tamanho das encrencas que lida, né? Você só vê o Vorcaro, são bilhões e bilhões e bilhões de reais roubados das pessoas, roubados de aposentados, roubados. Não dá para um órgão com essa importância capital ter vazamentos que podem beneficiar exatamente os criminosos. A gente sabe que o Vorcaro tinha agentes dentro do Banco Central. Agora ele tinha controle sobre uma empresa de comunicação. Pois é, então nós sabemos que os criminosos estão sempre de olho nisso aí para pegar e ver onde é que tem um policial corrupto, onde é que... Eu acho muito bem-vinda essas operações e seguindo aqui o Edu, não dá para pegar e achar que é normal esse tipo de vazamento. Ah, não, vazamento, eu peguei um vazamento, aí a imprensa publica. Ai, olha, tá aqui. E aí se você gosta do vazamento, se você fala, que vazamento bom, que jornalismo investigativo importante, que jornalismo, que não tem nada de investigativo. Isso é vazamento, isso aí é corrupção dentro de um órgão público que deveria pegar e coibir o crime de todas as maneiras possíveis e que, no entanto, fica passando informações para cá e para colar. Não dá, eu acho que essa operação que a Polícia Federal está fazendo hoje, com mandado de busca e apreensão em 8 locais, no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul, isso aí tem que ser mantido e tem que ser porque é isso, né? Quer dizer, a gente sabe que não é só a Polícia Federal que tem vazamento. A Polícia de São Paulo também tem. A gente tinha e a gente tem noticiado isso, vazamentos incríveis pro PCC vindos de policiais que estão na cúpula da Polícia Militar. Lava Jato. A Lava Jato. Então, não dá. Isso aí é uma promiscuidade entre a Polícia Federal, jornalistas inescrupulosos, e o crime que não pode acontecer, então eu acho que está corretíssimo, tem que punir mesmo. Perfeito. Não tem essa de, não, todo mundo é jornalista porque todo mundo pode dar informação, todo mundo é fofoqueiro porque pode dar informação. Quem sabe tratar fato para transformar em notícia é quem é habilitado para tal. E mais, não é apenas por ser habilitado, é porque é uma categoria profissional. E a categoria profissional tem condição de criar código de ética para si próprio e submeter os seus
a sua própria verificação, a chamada verificação de pares, que se usa, por exemplo, na ciência. Você só aprova, o seu texto científico só vai ser publicado em revista científica depois da aprovação de seus pares. É uma maneira de purificar e ajudar a sociedade a ter uma melhor circulação de informação como base para a tomada de decisão do cidadão e da cidadã. Não me venham com esse papo. Porque hoje vão vir, por causa dessa notícia que você acabou de trazer. Não, a liberdade, o cerceamento. Que conversa é essa? Isso é conversa de quem não quer o jornalismo trabalhando. É conversa de quem quer bandido sendo comprado ou então se vendendo, que há diferença entre as coisas, comprando informação ou se vendendo para dá-las, em nome da liberdade de imprensa. Ora, pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho mais sério com relação a uma profissão que é essencial para a democracia. Perfeito, Edu. Vamos lá, vamos seguir? Olha só, o argentino Fernando Serimedo, aliado de Eduardo Bolsonaro, ex-estrategista de Javier Milei, foi preso na Bolívia. Ele é investigado por possível envolvimento em um ataque a tiros contra a ex-companheira Nádia Beller. Ela foi baleada 3 vezes em Santa Cruz e sobreviveu. Serimedo foi detido quando se preparava para embarcar para Buenos Aires. A polícia boliviana diz que trabalha com várias hipóteses e investiga a relação entre os dois. Depois do atentado, Nádia Beller fez denúncias que atingem o núcleo do governo Milei. Ela diz que Serimedo lhe contou sobre um esquema de propinas na Agência Argentina de Deficiência envolvendo a compra de medicamentos. Segundo Beller, Karina Milei, a irmã do presidente, a secretária-geral da presidência, seria a cabeça desse esquema e a principal beneficiada. Serimedo ficou conhecido aqui no Brasil por divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas depois da eleição de 2022. Essas imagens que a gente vai ver, tá aí, ó, são de fevereiro deste ano, do evento de gala da Prosperidade Hispânica em Mar-a-Lago, na Flórida. Eduardo Bolsonaro apresenta Serimedo durante esse evento, que reuniu lideranças da extrema-direita das Américas. Eles também fizeram um live juntos, questionando a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Vamos dar uma olhada nesse momento aí, como Eduardo apresenta Serimedo nesse evento na Flórida. Fernando Serimedo tuvo el coraje de desde Argentina ayudar a Brasil. ¿Cómo? Denunciando a las posibles fraudes electorales que se pasaron en 2022 en la elección que puso el socialista Lula da Silva como presidente electo de Brasil. Entonces, yo tengo un gusto muy grande, un honor muy grande de llamar aquí en el stage a Fernando Serimedo, un bravo argentino que tuvo el coraje de denunciar las cosas malas que se pasan al mundo. Y estamos aquí hoy juntos para decir a Alexandre de Moraes, nosotros no tenemos miedo de usted. Encarceló a mi padre, vamos a ganar las elecciones en octubre con mi hermano Flavio y te sacar de la Suprema Corte de Brasil. Gracias, Serimedo. Serimedo esse que foi preso por atentar contra a vida da companheira, ter contratado matadores de aluguel para matarem a ex-companheira, que está grávida de 4 meses dele, inclusive. 4 meses não, 4 semanas. Perguntada, ela sobreviveu a 3 tiros. Isso. Passou por cirurgia ontem e deu entrevistas. Perguntada sobre por que ela estava lá fora com o telefone na mão, é porque ela estava falando com o Fernando Serimedo. Fernando Serimedo, namorado, marido dela, enfim, disse para ela sair do hotel em que ela estava porque iria encontrar com pessoas que trariam para ela dados que seriam importantes e que ela seria acompanhada por seguranças para levá-los, receber e levar esses dados para algum lugar. Por que ele disse isso, segundo ela? Porque ele tinha altas ligações com o governo boliviano. Ele era assessor direto do presidente da Bolívia, o Rodrigo Paz, e segundo ela, nessas entrevistas que deu ontem, Rodrigo Paz não era induzido, ele perguntava para o Serimedo o que deveria ser feito. Escalava ministros, definia funções de Estado. Um consultor. Consultor da família Bolsonaro, para fraudar as eleições brasileiras, para tentar dar golpe de Estado. Consultor de Rafael Milei, dono do tal do Direita Diário,
Ficou na Argentina e, segundo nessas entrevistas de ontem, essa mulher que foi atacada por ter 3 tiros, segundo ele, sabia e disse a ela que sabia dos esquemas de Karina Milei, os 3% lá atrás, dos remédios, dos discapacitados na Argentina. E ela também disse que tem fotos, mostrou fotos na casa deles, com caixas de dinheiro, notas em caixas de sapato. É um articulador da direita, da extrema-direita internacional, um bandido. Bandido a ponto de, a partir dessa informação que você deu, que é o que parece ser mais óbvio, que ele mandou atacarem a própria esposa, a própria mulher, a própria namorada, para eliminá-la. Enquanto isso acontecer, logo depois ele sobe num avião e vai de La Paz para Santa Cruz de la Sierra. Quando ele chega em Santa Cruz, ele já é preso. O que se levanta a hipótese também na imprensa argentina e boliviana? Que talvez ele não seja o mandante do assassinato. Talvez os mandantes do assassinato sejam outras pessoas na Bolívia que sabiam que ela sabia demais. E que ele seria involucrado, seria colocado no bolo e daí iria para a cadeia. Está metido com uma máfia de extrema-direita. Esse cara que foi aqui, incensado por Eduardo Bolsonaro a ponto de ganhar um beijo na careca. É essa gente que articula. Esse é um fio que liga governos de direita em todo o continente. Esse é um fio, esse cara tem que ser preservado. Ele tem que andar com colete à prova de bala na cadeia. E não o Flavito Bolsonaro andando para parecer mais fortinho nas fotos na sua campanha eleitoral. Esse cara tem que ser preservado. Esse tem que ser ouvido. E a mulher dele que está em cama de hospital também. Laura. Gente, por que não me surpreende? Por que não me surpreende? Quer dizer, é impressionante. Não tem... E é isso. Agora eu estava falando sobre isso. Nós temos que saber o nome do Serimedo. Sim. Olha só, é isso, é um operador obscuro que saiu das catacumbas da extrema-direita, mentindo, porque ele é um dos caras que falou das fraudes nas urnas brasileiras, como disse o Eduardo Bolsonaro, é o cara que ajudou a mostrar que as eleições do Brasil de 2002 foram fraudadas, ou seja, é aquele discurso, que é o único discurso que eles têm, que é o seguinte, que as urnas venezuelanas e tal. Então, é esse tipo de... Agora, nós temos mais uma missão do Castro. Temos que aprender o nome do Serimedo. É só bandidinho, de meia tigela. É uma gente que não tem escrúpulo nenhum. Manda matar a mulher que está grávida do filho dele, gente. Estava grávida de 4 semanas. Gente, manda matar a mulher que estava grávida do filho dele. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que as denúncias que estão aparecendo em relação a ele são gravíssimas, né? De que o presidente da Bolívia é um pau-mandado. O presidente da Bolívia, que é o cara que conseguiu derrotar o campo progressista, né? E se tornou o presidente, é um pau-mandado desse cara, que por outro lado manipula também grana, fortunas e tal dentro da Argentina, que por outro... É como disse o Edu, é uma grande organização criminosa que está operando a partir dos Estados Unidos e sob o apoio de quem? De Marco Rubio. Vamos combinar, é isso. Quer dizer, todas essas operações na América Latina foram comandadas pelo Marco Rubio. Então é isso, é um esquema criminal gigantesco, organizado a partir do núcleo do Império do Departamento de Estado americano. É muito grave tudo isso. Agora, isso só mostra que essa gente não tem escrúpulo nenhum. Então, por exemplo, isso que aconteceu agora, e esse envolvimento do Flávio Bolsonaro com um assassino, com um feminicida. O que é esse cara? É um feminicida. A relação do Eduardo Bolsonaro, com esse cara, mostra que essa gangue, essa máfia é perigosíssima mesmo. Eles não têm escrúpulo de pegar e matar, roubar, mentir, cometer todos os crimes capitais que são a base da nossa cultura. Então é muito importante a gente ficar de olho nessa investigação e ver o que mais que tem juntando Serimedo, a família Bolsonaro. Vamos atrás disso aí.
quem é mais? Esse abraço caloroso, esse beijo na careca, isso tem mais coisa que vem por aí. A denúncia a cascata do Cerimedo com relação às urnas, vale lembrar, é aquela que embasou a ação que o Alexandre de Moraes moveu contra o PL e que gerou uma multa de 22 milhões de reais. É aquela história de que as urnas antes de 2000 e não sei quanto podiam ser manipuladas e as urnas que essas fizeram a diferença. Esta é a denúncia. Não se trata de um cara que trouxe algo por... Não, isso foi carregado para dentro das instituições brasileiras na tentativa de dar um golpe de Estado. Quem fez a tal da live, lembra? É 22 de outubro, se eu não estou enganado, ou 22 de novembro, que dá a live falando, não, porque as urnas que são, com esse mesmo espanhol que ele estava falando aqui, só que com o português lá de cá, eu sempre falo, portunhol será a língua do futuro. É esse cara que fez essa denúncia, que foi levado a sério, ou que foi abarcada e abraçada pelo PL para tentar invalidar a eleição do presidente Lula. Não é que ele deu uma ideia, ou ele falou uma bobagem e alguém repetiu. Não. Foi o que embasou a denúncia feita no TSE para tentar dar golpe na eleição do Brasil. Como essa parte do golpe não deu certo, eles partiram para as outras, inclusive envolvendo lideranças militares. Deixa eu trazer alguns detalhes sobre essa entrevista que Nádia Beller dá da cama do hospital a algumas emissoras de TV bolivianas. Ela diz o seguinte, que Cerimedo sabia que ela estava grávida de 4 semanas, porque eles tinham inclusive ido ao hospital na noite anterior, e ela tinha feito um ultrassom ali, porque ela tinha tido uma crise, ela fala, né? Ela teve um colapso nervoso. Eles fizeram o ultrassom, ele se despediu dela com um beijo. Ela disse também que em abril ele tinha tentado enforcá-la, ela já tinha sofrido um atentado por parte de Cerimedo. Ela diz que ele... a esposa dele, né? A oficial, a mulher dele, a esposa. Argentina. Ela tinha um envolvimento nesse complô todo também. E ela seria uma pessoa, inclusive, relacionada à CIA nos Estados Unidos. Ela faz essa relação. Ela é questionada pelo jornalista o porquê dela estar falando tudo isso sobre o pai do filho dela. Ela fala, não é nenhum segredo, é tudo que ele me dizia e eu tenho provas, eu tenho gravações para provar tudo isso que eu tô falando. Roubaram o celular dela. Esses caras que a tentaram matar também levaram o celular e a bolsa dela onde estava um outro celular. Aí. Ela diz que é isso. Ela fala, eu tô falando tudo que eu sempre ouvi. Então é isso. E ela tinha acabado de descobrir também que ele estava tendo um outro caso com uma outra mulher. Então tem toda essa história também aí no meio disso tudo. Deixa eu chamar aqui para conversar com a gente sobre essa rede que a gente passa a descobrir a partir de Cerimedo. Deixa eu chamar Tomás de Toledo, que é pesquisador em política e relações internacionais. Tomás, um prazer te ter aqui com a gente hoje. Bom dia. Eu quero ouvir como que você está vendo esse episódio agora, então, envolvendo esse sujeito que faz parte dessa rede de extrema-direita mundial. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Bom dia a toda a audiência da TVT. É um prazer estar aqui com vocês. Isso tem revelado, na verdade, essa grande articulação internacional que se manifesta em diversas formas, seja do ponto de vista das disputas eleitorais, seja do ponto de vista das tentativas de golpe de Estado e na difusão de desinformação. Então, a extrema-direita ela alcançou hoje um nível de organização que há muito tempo não se via. E a própria esquerda ela perdeu um pouco disso. Já teve uma série de instrumentos que integravam a esquerda, que faziam com que isso acontecesse. Então, o Fórum de São Paulo, por exemplo, só que o Fórum de São Paulo é muito restrito aos partidos políticos e ele é muito mais de consulta. Agora, esses instrumentos que eles têm muito mais eficácia, inclusive porque os donos do capital, especialmente esses bilionários, as big techs, apoiam tudo isso. Então, é nítido que isso se trata de uma tentativa de queima de arquivo. Então, essa questão da relação dela com a CIA, essa questão da ligação entre esse governo extremamente complicado da Bolívia, que só chegou ao poder porque a esquerda se dividiu de uma forma horrível ali. Então,
a disputa entre o Arce e o Morales ali foi algo que resultou nesse cenário na Bolívia. E também a gente vê a ligação que tem esse sujeito com a família Bolsonaro. Então ele foi um dos que promoveu então essa desinformação sobre a suposta fraude eleitoral no processo, no pleito brasileiro. Então isso é um dos recursos que eles usam. Então é um padrão da extrema-direita internacional. Perder as eleições, se ganha, tudo certo. Se perde, houve fraude. Então, isso o Trump usou, isso o Bolsonaro está usando, e isso a gente vê em repetidos cenários internacionais. Então, esse é uma das tentativas. A outra das tentativas é criar uma situação de golpe, né, de golpe de Estado, que foi o que a gente viu na invasão do Capitólio e no 8 de janeiro no Brasil. Então, citando esses casos. Agora, vejam, essa extrema-direita, ela se encontra onde? Na Flórida. Então, a Flórida é como se fosse uma espécie de QG da extrema-direita latino-americana. Então, ali que estão aqueles que a gente chamou por muito tempo Los Gusanos, que são aqueles cubanos dissidentes, depois se somaram ali os venezuelanos dissidentes, e agora já tem ali os brasileiros, já tem os bolivianos, peruanos, colombianos, que já estão lá há muito tempo, muitos que fizeram fortuna desviando recursos daquele Plano Colômbia, que começou, na verdade, ainda com o Bill Clinton, seguiu com o Bush e foi adiante. Agora eles já estão com um Plano Colômbia 2, né? Então, portanto, toda essa elite latino-americana, então é importante a gente distinguir que existe uma elite que é uma elite econômica, e existe também esses ideólogos da extrema-direita que defendem esses interesses, mas não necessariamente eles são dessa elite. Então, vejam, o Departamento de Estado, sob a gestão do Marco Rubio, está concedendo aí o green card para o Eduardo Bolsonaro, que se tornou um dos articuladores desse movimento internacional. Então, portanto, a gente precisa se atentar ao perigo que está sendo toda essa articulação internacional em torno dessas pessoas, como a gente viu. São bandidos, assassinos da pior espécie. Puxa vida, pois é. Deixa eu seguir com mais informações agora. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Sindicatos e organizações entraram nesta terça-feira na Justiça contra uma medida do governo Trump que limita a permanência de jornalistas estrangeiros nos Estados Unidos. A nova regra, prevista para entrar em vigor em 15 de setembro, estabelece um prazo de até 240 dias para profissionais com visto de imprensa com possibilidade de pedido de extensão. Para jornalistas chineses, o limite é de 90 dias. A mudança se soma a uma outra medida que aumenta o controle sobre profissionais da imprensa estrangeira. Um memorando interno do Departamento de Estado prevê que jornalistas que peçam visto para trabalhar no país tenham as redes sociais analisadas pelo governo americano. Os candidatos teriam de deixar os perfis públicos ou abertos para a verificação. Rapidamente, só para comentar isso, há um cerco, né? A gente precisa parar de chamar de governo realmente, passar a chamar de um regime realmente, né? Autoritário. Porque é disso que se trata, e uma medida como essa deixa isso tudo muito evidente. Deixa eu começar com o Tomás, depois eu volto para o estúdio também. Tomás, por favor. Olha, isso na verdade não é novidade, né? Então já começou isso. Eu me lembro que quando eu fui convidado para fazer uma pesquisa lá na Universidade da Califórnia, eu precisava de um visto, e eles começaram a segurar o visto, né? Era a primeira gestão do Trump, e depois entrou o Biden. Então, eu me lembro que naquele momento houve uma certa mudança com relação a isso. Então, com o Trump a coisa já estava no primeiro mandato bem restrita, e depois com o Biden deu uma certa afrouxada nessa parte, mas agora com o Trump isso se radicaliza. Então, jornalistas estão agora vivendo o que já viveram, por exemplo, pesquisadores, cientistas, o que viveram políticos de qualquer movimento que não faça parte do grupo político que apoia o Trump. Então, portanto, esse é realmente um cerco. Eu acho que já faz a gente
A gente não, vou dizer a mídia hegemônica, porque vocês fazem um trabalho de mídia independente, tem todo esse papel, mas a mídia hegemônica, ela ainda insiste em dizer algumas coisas que não são verdades, como, por exemplo, os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Só uma falácia. Da mesma forma que quando tem reunião do G7, eles falam que o G7 é o grupo das 7 maiores economias do mundo. Eles pararam na década de 90, porque já faz mais de 20, quase 30 anos que os países do G7 não são as 7 maiores economias do mundo. Então, portanto, existe uma questão ideológica na mídia mainstream que eles passam pano para isso. E veja, estão fazendo isso com jornalistas, que é a mesma categoria deles. Então, quando teve um assassinato em massa de jornalistas na faixa de Gaza, nada na Globo, nada no Estadão, nada na Folha, nada nessa mídia hegemônica. Por quê? Porque existe uma linha editorial de passar pano para tudo que os Estados Unidos e Israel fazem e construir, manter essa imagem de que Israel é sempre vítima e que os Estados Unidos é sempre a democracia perfeita, a economia maravilhosa, o livre mercado, a liberdade, e coisa que a gente sabe que isso já não existe mais. Se trata exatamente de uma ditadura do grande capital, né, que hoje é uma ditadura desses bilionários que controlam aí a economia de uma forma assustadora, né, globalmente. Perfeito. Laura, Edu? É impressionante. Agora, se eu fosse, porque isso aí o que é? É uma tentativa, primeiro, de montar um cerco e de censura. Sim. Né? Porque o visto poderá ser renovado ou não. Vai ser renovado se você fizer o quê? Gente, se você pegar e defender as medidas que o Trump faz. Então, é sobre isso, quer dizer, é a tentativa de controlar a narrativa do que acontece dentro do Império para fora do Império. Sim. Agora, se eu fosse o jornalista americano, porque não é que essa medida está sendo tomada contra jornalistas estrangeiros apenas. Está sendo tomada lá, quer dizer, ontem mesmo a gente anunciou aqui que era a menina da CNN, jornalista da CNN, que ele mandou calar a boca. Isso. Cala a boca, você é estridente, você é inconveniente, cale a boca. Então, é assim, bom, junto com o machismo, junto com tudo isso, mas é interessante ver como ele cresce quando são jornalistas mulheres, como o Trump fica o macho alfa revoltado, né? Quer dizer, ele é o Red Pill, né? Ele é o próprio Red Pill. Ele é o Yellow Pill, né? Porque ele é todo amarelo. Mas é uma tentativa de cerco mesmo sobre o que é contado, o que está sendo mostrado de dentro dos Estados Unidos para fora do mundo. Então, é isso. Você pegar, eu gostei disso que você falou. Está na hora da gente pegar e começar a usar a palavra regime também, o regime Trump. O regime Trump é uma coisa, a democracia é outra coisa, não é mais. Né? Quer dizer, nós temos isso que é um poder absoluto dos ricos, dos poderosos, uma exclusão de direitos de quem não é branco, de quem tem cara de mexicano, tem cara de ticano, como eles chamam. É o seguinte, você pode ser mandado embora a qualquer momento. Então, isso não é mais uma democracia, isso não é mais um regime que a gente possa olhar e falar, puxa vida, gostaria tanto que o meu país fosse assim. Graças a Deus, nós temos hoje aqui, apesar de todos os pesares, nós temos uma situação que eu acho muito mais confortável. A imprensa no Brasil hoje, com tudo que a gente possa criticá-la ou não, mas nós temos uma imprensa independente pujante, que disputa, que vai para cima e tal. Nós não temos só os grandes players, nós não temos mais. Acabou essa história de que nós só temos a Globo, nós só temos o SBT e ou bem a gente... Não, nós temos uma mídia independente que disputa a narrativa mesmo e tal. Nos Estados Unidos isso já não está mais tão fácil. Porque se você é um cara que você discorda do governo do Trump, você vai arcar com um monte de retaliações, inclusive dos teus empregadores. Eu acho que eu fui da Voz da América. Exato. Eu trabalhei na Voz da América, que para quem não lembra é o equivalente à BBC dos Estados Unidos, só que só fala para fora, para dentro são outros canais de mídia pública.
E a coisa que eu aprendi, eu trabalhei 2 anos lá justamente quando fechou o Serviço Brasileiro, 2000 e 2001. E o que eu aprendi dentro da Voz da América é que havia uma briga muito grande dos jornalistas pela sua independência. Inclusive a conversa que se tinha lá dentro era muito interessante, porque assim, quem mente é o Departamento de Estado, quem mente é o Exército. Nós não. Se eles não mentirem, não é aqui que vai se mentir. Isso era algo que era trazido de fora para dentro. Da sociedade americana para dentro. Eu morei como estudante e depois adulto nessa circunstância, morei nos Estados Unidos. Meu irmão mora lá há 11 anos. Eu fui, por causa da facilidade de falar inglês, eu não sei quantas vezes eu fui fazer matéria, trabalhar como enviado especial aos Estados Unidos. E eu chamo Castro, hein? Nunca me pediram explicações sobre o que eu estava indo fazer lá. Nunca, com visto de turista. Mas, obviamente que por eu ter trabalhado na Voz da América, eles tinham meus dados do computador. Isso continua lá. Hã? Se bem que um chefe meu dizia lá que eles achavam que o governo americano era James Bond, mas na verdade era Austin Powell. Mas lembra daquele que tinha cabeçona? Eles falavam isso lá dentro também. Mas esse era uma briga de forças em favor do jornalismo que acontecia em todos os lugares, dentro de todas as redações dos Estados Unidos, dentro de todas as redações do serviço público dos Estados Unidos. Isso é muito mais assustador. E eu peguei 1 ano de governo Clinton e 1 ano de governo Biden. E 1 ano de governo George W. Bush. Não mudou nada dentro da Voz da América. Agora, o que fez o Donald Trump? Na primeira passagem dele pelo governo, esvaziou completamente a Voz da América. E no seu segundo governo, ele fechou a Voz da América. Ou seja, não se trata de jornalistas do bem ou jornalistas do mal, jornalistas que concordam comigo ou que não concordam comigo. É contra o jornalismo, é contra a informação, é contra a liberdade de fluidez das informações. É de não ter o controle daquilo que vai sendo informado. É muito grave. E é muito esclarecedor a respeito de quem são essas pessoas. Aliás, mais uma do regime Trump, já que a gente está falando sobre isso. O Tribunal Penal Internacional reagiu nesta quarta-feira à nova rodada de sanções impostas pelos Estados Unidos. A corte classificou a medida como um ataque flagrante à sua independência e disse que não vai recuar. O governo Donald Trump sancionou a presidente do TPI, a juíza japonesa Tomoko Akane, e um magistrado senegalês. As punições incluem bloqueio de eventuais bens nos Estados Unidos e restrições financeiras. O secretário de Estado, Marco Rubio, acusa o tribunal de tentar investigar e processar autoridades de países que não reconhecem a jurisdição da corte. Essa ofensiva americana se intensificou depois que o TPI emitiu mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes relacionados à guerra em Gaza. Com as novas sanções, já são 13 integrantes do tribunal punidos pelos Estados Unidos. Entre eles, 9 dos 18 juízes da corte. É isso, se não pode cercear, impedir, como faz com o jornalista, é uma outra medida destinada a quem está investigando e punindo, nesse momento, inclusive, crimes de autoridades do mundo todo. Então, também, não gosto, vou punir. Não quero, vou punir. E as restrições financeiras, se eu não me engano, são do mesmo tipo da Lei Magnitsky, que foram impostas agora no passado, estão ameaçando de novo de impor contra Alexandre de Moraes. Então, isso. Como eles dão dinheiro para a ONU, e o dinheiro que paga o salário dos juízes vem por intermédio das Nações Unidas, sim. É dinheiro americano, então os caras não podem receber salário. Esse tipo de pressão que eles estão fazendo. Exato. Mas, gente, é incrível. Isso é, de novo, para a gente entender o que é o regime Trump. Vocês lembram que teve uma época que era um tal de matar juiz na Colômbia? Lembra? Era assim, o Pablo Escobar, um cara dele era condenado, o que ele ia lá e matava o juiz. Isso é comportamento de máfia, que não reconhece a justiça. Não existe nenhuma instituição acima de mim, ou que possa julgar e me controlar. Eu sou incontrolável, eu faço o que eu quero. Então é isso, quer dizer, você tem uma corte
que é exatamente isso, quer dizer, ela foi criada dentro desse ecossistema da ONU, que era para pegar e favorecer a diplomacia, a discussão, a negociação, o respeito aos direitos humanos. Não importa se era, de fato, tudo isso, a ONU e nem esses organismos do ecossistema ONU. Mas o propósito que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando veio a criação de tudo isso, desse arcabouço jurídico, para organizar o mundo, para impedir o mundo de chegar às vias de fato, a uma guerra. Pô, a Segunda Guerra Mundial foi uma devastação tremenda da Europa, um custo humano gigantesco, um custo econômico gigantesco, um custo para a economia desses países. Foram milhões de mortes, não foram? Não foram milhões de mortes, um custo incrível. Então, a ideia dos países ali era pegar e falar, vamos então organizar essa bagunça. Não precisamos chegar a esse ponto, vamos pegar e vamos negociar, vamos criar organismos para controlar a ambição de um governante, ou de um governo, ou de um estado, ou de um país e tal, não sei o quê. O que o Trump faz é o seguinte, ele, primeiro, desde o início, ele está atacando a ONU, desde o início ele está atacando esses órgãos de controle e tal, e aí chega no ápice do apogeu, que é pegar e falar o seguinte, os juízes não podem me julgar, nenhum juiz pode me julgar. Então, o Netanyahu, que é obviamente um criminoso de guerra, é um criminoso de guerra, e é por causa disso, não é porque eu acho, não é uma questão de opinião, não depende de opinião, não depende de nada, é fato. Ele matou deliberadamente milhares e milhares e milhares de palestinos, agora está matando milhares de pessoas no Líbano, está matando milhares de pessoas no Irã. Este cara é um criminoso de guerra sem ataque, né, gente? É incrível, é importante notar isso. O Irã foi atacado e ele estava ali participando de uma mesa de negociação. Então, mas não, esse cara foi julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional, existe um mandado de prisão contra ele, e o que acontece? O Trump fala, bom, então a partir de hoje os juízes vão ser punidos. Então, em vez de punir o Netanyahu, que é um assassino frio e calculista, é o açougueiro da Palestina, o que ele faz? Pune o juiz. É assim que se faz, entendeu? Quer dizer, é então, isso não é não é uma disputa ideológica. É o seguinte, é um país pária em relação ao sistema legal do mundo. O que é hoje esse país pária? É Israel e é os Estados Unidos. Eles não respeitam ordem nenhuma, eles não respeitam nenhum acordo, não respeitam nenhuma instância, não respeitam a justiça, eles fazem o que eles querem. É assim que funciona. Tomás, só antes de passar para você, a Laura agora falou sobre o porquê de Benjamin Netanyahu ter esse mandado de prisão emitido pelo TPI. Deixa eu acrescentar um detalhe nessa história em relação à faixa de Gaza. A faixa de Gaza e palestinos em Israel. As forças israelenses admitiram ter marcado palestinos com números durante uma operação na Cisjordânia ocupada. Imagens mostram detidos e libertados com números escritos na testa e nos braços. Um deles, Ahmad al-Hatnawi, recebeu o número 44 e diz que essa marcação foi uma forma de humilhação mesmo. A operação aconteceu no norte da Cisjordânia. O exército israelense confirmou que palestinos interrogados foram numerados e disse que esse episódio foi considerado grave. O deputado árabe israelense Ahmad Tibi classificou as imagens como chocantes e repugnantes e diz que essa prática de transformar pessoas em números remete a tempos sombrios. E a gente sabe bem quais são esses tempos sombrios. Tomás. Os judeus eram assim tratados. Exatamente, os judeus eram tratados desse jeito. Tomás, para fechar. Então vamos lá, o Tribunal Penal Internacional, ele foi por muito tempo um instrumento dos Estados Unidos para poder exatamente condenar pessoas que, no caso, estavam ligados ao governo de países que eram hostis, né? Então vejam só, eu fiz aqui um rápido levantamento. Quem foi condenado, olha de quais países: da República Democrática do Congo, Uganda, Sudão, né? República Centro-Africana, Quênia, Líbia, a gente lembra muito bem do Gaddafi, né? Costa do Marfim, Mali, a gente tem na Geórgia, Burundi, Bangladesh, Mianmar, Afeganistão, Palestina, Filipinas, Venezuela, Ucrânia, Lituânia e Bielorrússia, no caso da Ucrânia do período anterior, né? E vejam,
a gente teve ali o caso excepcional do Slobodan Milosevic da Iugoslávia, que foi feito um Tribunal Penal Internacional especial para julgar ele, né, que foi um país agredido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Bill Clinton, naquela época, não sofreu nenhum tipo de retaliação pelos crimes de guerra cometidos, até porque os Estados Unidos não assinam, né, e da mesma forma, eles colocaram também o Putin, né, como uma pessoa aí que teria que ter mandado de prisão expedido. Então o Putin não pode ir para muitos países, inclusive quando teve a reunião do BRICS no Brasil, Putin acabou não vindo aqui. Um dos motivos possivelmente podia ser esse, porque a gente sabe que a Polícia Federal podia tomar uma atitude que não passasse pelo governo. Então o Lula não teria condições de dar uma imunidade para o Putin participar da cúpula do BRICS aqui. Então o Netanyahu, ele entrou para o Tribunal Penal Internacional depois desse horror que foi o genocídio em Gaza. Então, depois de tudo isso que aconteceu, o Netanyahu entrou e os Estados Unidos começaram a retalhar, portanto, esse organismo. Aquela coisa, se não serve para nós vamos destruir. Então, todo aquele sistema montado no pós-Segunda Guerra Mundial, de ordem multilateral, tudo isso, não existe mais. Tudo está caindo, tudo está deixando de ter, a própria ONU, até o FMI só serve hoje para a Argentina. Então, todo o Banco do BRICS hoje ele é muito mais importante do que o Banco Mundial, presidido pela Dilma, por sinal, e a gente pode observar que todos esses instrumentos agora estão sendo revistos, até ao Zaid, que até ajudou no golpe de 64 aqui no Brasil. Então, tudo isso aqui a gente está vendo então, uma reconfiguração, e para eles agora o que vale internacionalmente é essa, entre aspas, internacional da extrema-direita, que se reúne ali na Flórida e que tem uma das seções mais fortes, a latino-americana, e que a família Bolsonaro, a turma do Milei e de todos esses partidos de extrema-direita que estão no poder na América Latina participam. Então é isso, pessoal. Valeu aí e estamos presentes aí quando precisarem. Tomás, muito obrigada. Sempre bom recebê-lo por aqui. Viu? Um abraço e até uma próxima. Até. Valeu. Beijo. Até. Vamos lá, vamos seguir com a nossa pauta aqui. As eleições entram na agenda do país e um novo livro investigou o papel das mulheres na extrema-direita brasileira. Essa obra das pesquisadoras Cristina Vital da Cunha e Jaqueline Moraes Teixeira vai ser lançada em setembro. E para a gente entender como essas mulheres ganharam espaço e influência agora na política brasileira, a gente recebe justamente a Cristina Vital, socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense. Seja super bem-vinda, um prazer recebê-la por aqui. Vamos lá, em linhas gerais, explica pra gente então, como essas mulheres surgem, quem são elas, como elas ascendem na política nesse campo da extrema-direita. Seja super bem-vinda, bom dia. Obrigada, Thalita. Muito bom estar aqui com vocês conversando dessa temática, falando desse livro, né, que é fruto de pesquisas continuadas que a gente vem fazendo. E eu acho muito importante a gente pensar assim, que teve uma emergência, digamos, dessas figuras femininas, sobretudo a partir da liderança da Michelle Bolsonaro no PL Mulher, mas esse é um processo que tem uma certa continuidade e compõe um ecossistema que também não acontece só no Brasil, de mulheres conservadoras que vêm militando, digamos assim, na política a partir de referenciais e de estratégias que elas não são as convencionais. A gente rodou uma pesquisa nacional, numa parceria da UF com a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, fazendo um survey nacional em parceria com o Instituto Datafolha, e a gente observou que somente 31% da população brasileira se diz interessada em política. E a gente segmentando por gênero, temos assim que 37% dos homens se interessam e 26% das mulheres. Agora, Thalita, como é que a gente chega a esse quadro, né? Então, esse conjunto, esse ecossistema de mulheres conservadoras, né? Elas se aproximam dessa temática a partir de elementos que têm a ver
com o cotidiano, com o dia a dia das pessoas. Então, elas aproximam as mulheres da política e aproximam as mulheres das suas próprias figuras, né? E isso reverte no processo eleitoral também, a gente vai falar disso, a partir de temáticas do dia a dia e, sobretudo, de uma temática, essa aí que conecta muito com a questão da política mais geral, que são as temáticas ligadas à saúde. Então, a gente, por exemplo, tem nos Estados Unidos um exemplo muito interessante da Alex Clark, que fazia um podcast no Turning Point USA, né, que foi iniciativa do Charlie Kirk. E essa influencer, ela tem uma atividade muito importante hoje nos Estados Unidos, inclusive, e ela chamava a influência que elas produzem, e isso é muito interessante pensar aqui no Brasil também, como conservatives. Né? Então, tem uma dimensão da exploração da beleza do feminino, da delicadeza, de uma certa ética, né? Mas que está voltada aí a essa questão da saúde. Então, ela é uma figura central no movimento do Make America Healthy Again, né? E ela tem uma parceria importante ali com o secretário de saúde. Aqui no Brasil, a gente vê várias influencers e também na política, no PL Mulher, Michele Bolsonaro, muito atentas a essa questão da saúde, do bem-estar, né? E explorando isso a partir de uma feminilidade e de uma, a gente pode pensar assim, até de um certo resgate elas apresentam, né? Nesses clubes de mulheres antifeministas, apresentam um resgate de uma feminilidade. Isso é muito interessante porque tem uma conexão importante com o movimento de resgate também do masculino. Perfeito. Estou com Laura e Edu, vou passar para eles para a gente rodar aqui questionando e tentando entender melhor então do que se trata tudo isso. Laura. Bom, boa tarde já, mas eu queria perguntar para você, porque eu acho que aqui no Brasil essa emergência de mulheres passa muito pela coisa religiosa, né? Pelas igrejas, né? Quer dizer, então a gente vê, a própria Michele é uma figura que vem insensada por essa narrativa de que eu sou evangélica, enfim, não tem um discurso de Michele que não tenha 15 citações bíblicas. Como é que você vê essa coisa das igrejas alimentando essa... E aí, é claro, né, todas as igrejas com a pauta moral. Então, eu acho que aqui no Brasil, talvez, acho que até por conta do SUS, parece que a questão da saúde não é a questão mais importante, né? Que, como é nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é um país doente. Tem casos de obesidade gigantesca, é tudo uma... A saúde americana é um horror, um horror, um horror. Então lá esse é um ponto nodal ali e tal, que... Então essa questão releva, né? Mas no Brasil, acho que a gente não tem isso, até por causa do SUS mesmo. O SUS dá uma segurança e o SUS atende muito as mulheres, né? Quer dizer, com todas as carências que ainda tem e tal. Mas a pauta moral é a pauta mais importante aqui para as mulheres e é claro que aí essa pauta moral conquista um aval muito grande por conta da importância das igrejas neopentecostais, principalmente as igrejas neopentecostais, mas não só. Nós temos um setor radicalizado da Igreja Católica também. Mas eu queria te perguntar, como é que você vê essa coisa aqui no Brasil focada na religiosidade? Então, Laura, muito importante, porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, esse ecossistema de mulheres conservadoras tem uma importante relação aí com o universo religioso cristão, evangélico principalmente, mas não só. Tem uma atividade católica muito importante. Inclusive, no Congresso Nacional, a gente teve a entrega do Brasil a São Miguel Arcanjo, e isso acontece pela mão das católicas no Congresso Nacional. A gente tem uma frente parlamentar católica cada vez mais ativa no Congresso Nacional, em parceria, né, numa troca importante aí de atuação, né, com a Frente Parlamentar Evangélica, numa troca de expertise de atuação também, sobre a qual a gente vai falar. Agora, eu acho importantíssimo, Laura, a gente falar sobre isso, porque a religião
é uma face desse processo, é uma linguagem a partir da qual esses atores se pronunciam no espaço público, na política, mas elas vão arregimentando diferentes atores na sociedade, mulheres na sociedade, a partir de questões que são da vida prática, que envolve a política pública de saúde. Lá no livro a gente expõe muito isso. A Jaqueline tem trabalhado especificamente sobre essa agenda da saúde. Então, assim, tem uma mobilização muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, no que foi a reunião do PL Mulher em 2025, a questão da saúde atravessava quase todas as mesas que compuseram aquele encontro nacional de lideranças femininas do PL. Né? Então, assim, as lideranças que trouxeram também de outros países latino-americanos se envolviam com essa temática. A própria parceira fundamental ali do trabalho da Michelle no PL Mulher, a Amália, esqueci o sobrenome dela aqui, Amália Barros, né? Ela tinha uma atuação muito importante nessa agenda aí que diz respeito à questão de deficiências físicas. A gente vê ali no PL Mulher, nesse encontro, as mesas que se dedicavam às crianças e neurodivergências. Então, elas falam da família a partir de políticas públicas que vão nessa questão da saúde, e a gente vê, Laura, de um jeito assim perturbador, como é que as agendas e as pautas feministas clássicas, elas vão sendo mobilizadas por essas conservadoras na política, né, fazendo como que a Dodora chama de um feminismo seletivo, né, na qual a pauta do aborto fica de fora, de uma certa autonomia da mulher, mas o debate sobre o combate à violência política, a violência contra a mulher, a importância da política pública na vida das mulheres, a proteção das famílias a partir dessas políticas públicas, essa é uma questão muito forte. Eu acho importante a gente falar disso, Laura, para entender por que é que esse segmento também vai fazendo sucesso, por que esses coletivos vão crescendo, isso no campo feminino e também no debate dessa recuperação do masculino. Isso vai fazendo um sentido, isso vai produzindo uma força social significativa, porque está apresentando uma conexão com desejos, anseios e necessidades da população, né? Então, acho importante a gente salientar isso para conseguir entender o fenômeno. Então, outra coisa que aconteceu ali importante em torno de trazer a religião, mas que a gente percebe até nessas eleições como é que a religião, e mesmo no pronunciamento da Michelle naquele vídeo de junho, os elementos religiosos, eles aparecem às vezes em narrativas que não são tão explicitamente. Então, a gente pega a partir do conhecimento do que é a noção de chamado, a noção de missão, né, produz nesse campo. Mas lá outro lançamento importante aí dessas mulheres conservadoras na política no Brasil, que foi o PAB, que era esse projeto Alicerça Brasil. Ele trabalha com uma dinâmica que é muito do campo evangélico pentecostal, né, que é a dinâmica das células, atuando a partir dessas bases para consolidar um processo que era aquele de alicerçar. Uma outra publicação que saiu também nesse evento, além do PAB, foi o Edificando a Nação. Então, tem um lugar da mulher que vai sendo construído e consolidado nessas perspectivas e que colam com o imaginário da mulher no Brasil, né, mas não só, que é aquela que dá a base. A mulher virtuosa bíblica, aquela mulher que ela dá a base, ela constrói o solo a partir do qual tudo vai emergir. Então, esses processos que a gente vem acompanhando das mulheres na política hoje, conservadores na política hoje, atuam a partir de estéticas, de gramáticas religiosas, mas se conectando com desejos e anseios que têm a ver com a vida cotidiana das pessoas, não só das mulheres, mas um direcionamento aí à fala delas, né? Sabendo que existe uma dominância do masculino, elas sabem disso. Né? Eu fico vendo qual o momento de conflito disso aí. A gente acompanhou um pouco o caso da Michelle, que foi muito encurralada, né? Ela vai para o Senado e parece isso um alvorecer, um poder que ela exerce, mas, de fato, o que aconteceu ali é que ela saiu da presidência do PL Mulher e não assumiu, na sequência, uma liderança
que seria aquela Priscila Costa, que foi o pivô da briga ali dela com o Flávio ali naquele contexto da política no Ceará, não é verdade? Então, não assumiu. O que eles fizeram estrategicamente? Dispersaram o poder. Então, ao invés de ser a centralização que saiu dela e iria para a Priscila, eles fizeram uma coisa ardilosa, que foi dispersar o poder, você distribui o capital e a tentativa de minar também o poder da Michelle nessa medida, né? Então, você faz o PL Mulher por setores, né, por estados, e aí você empodera essas mulheres, enfraquece o poder dela, e aí ela criou o movimento das imparáveis, não é isso? E que parecia muito importante, muito significativo, estrategicamente mais interessante, mas o que acontece? Ela foi pressionada, indubitavelmente, a assumir ali esse lugar no Senado nesse momento, que isso não parecia o mais interessante diante da força política de articulação que ela tinha, mas acho que o cálculo dela também era importante no seguinte sentido, ela ia ser acusada até o fim de ser aquela que produziu a derrota do projeto bolsonarista nessas eleições. Então, por inúmeros elementos que tem a ver com cultural, tem a ver com religioso e tem a ver também com interesse familiar e econômico, houve uma composição. Mas a gente pode pensar também que há tensões ali internas em relação a esses masculinos também. Era sobre isso que eu queria saber, sobre essas tensões. A gente tem agora um crescimento a partir dos Estados Unidos, como de Red Pills, essa coisa toda, essa machosfera, dessa história de tirar o direito das mulheres de votar, que é da extrema-direita. Como é que isso entra, se é que já entrou, ou a senhora espera, a partir do que estudou, que possa entrar nas mulheres que querem militar na política? Então, eu acho, Eduardo, que é muito importante a gente falar sobre o que acontece nas redes sociais, o que mobiliza, o que vira uma gramática que comunica os atores, né, e posicionamentos, e como isso vai acontecendo na dinâmica política do dia a dia da política, né? Porque, evidentemente, isso é uma contradição em relação ao que essas mulheres conservadoras vão fazendo na política no Brasil, outros países das Américas, né? Então, não faz sentido que que a gente está observando esse crescimento, essa organização, se manifestem positivamente em relação a isso. Não faz o mínimo sentido. Elas vêm, na verdade, militando pelo crescimento das mulheres na política. A gente tem 35% só de candidaturas de mulheres, né, tendo 54% do eleitorado feminino no Brasil. Então, a militância dessas mulheres conservadoras é também por essa ampliação, sabe? Então, não faz sentido esse abastecimento ali. Isso é uma coisa que acontece muito nas redes sociais. Agora, a gente não sabe em que medida isso vai crescendo na sociedade, a ponto disso poder reverberar em alguma situação política mais concreta. Mas para a gente pensar assim, como é que vem acontecendo paulatinamente essa presença, o crescimento, o poder dessas mulheres, a gente imaginar assim, a Frente Parlamentar Evangélica tem a formação como bancada lá na Constituinte, né? E que ganhou uma expressividade, embora não tenha sido o primeiro parlamentar evangélico eleito, isso foi lá na Constituinte da década de 30, né? Que era um parlamentar que era mais assim ligado à esquerda, que questionava a hegemonia católica, afirmava laicidade, liberdade. E aí a gente tem uma mudança, digamos assim, nesse gradiente em torno do que se formou ali na bancada evangélica na Constituinte nos anos 80. Posteriormente a isso, aí, a gente vê uma reorganização dos atores, né, evangélicos na sociedade, e a Frente Parlamentar Evangélica, então, ela ganhou uma organicidade ali no primeiro governo Lula, quando ele faz a regulação, digamos, das frentes parlamentares no Brasil. Anteriormente você não tinha isso, e quando você passa a ter essa reorganização, você teve sempre a presença do masculino, né, na presidência, vice-presidência, e também na maior parte, né, daquela composição ali de diretoria. A gente acompanha agora nessa legislatura uma mudança importante, né? Então, a gente tem o presidente da Frente Parlamentar Evangélica e, pela primeira vez, a gente tem na presidência
tanto na Câmara quanto no Senado, 2 mulheres, né? A Grace, do PL de Minas, na Câmara Federal, e a Damares no Senado. Então, a gente assim, já tem uma aproximação distinta. Elas também têm sido muito importantes, mais ainda, né, a Grace, em relação ali à Câmara, a articulação dessa bancada cristã tem tido uma participação muito importante. Então, são atores de muito destaque, de muita importância, que vão tensionando em torno dessas violências políticas. Eu fico pensando, sabe, Eduardo, acompanhando essas trajetórias e essas mobilizações, que talvez essa forma de feminino, ou esse feminismo seletivo que elas vêm apresentando no espaço público e na política hoje, ela venha de fato a produzir, e a gente vai poder acompanhar isso, formas de contenção disso que elas vão falando da violência política, que elas não vão admitir. Isso foi claro ali no encontro do PL Mulher, isso foi claro agora na situação que houve aí após o vídeo da Michelle Bolsonaro, a exposição das violências e a ideia de que iam fazer uma barreira, né, à propagação dessas violências, iam denunciar essas violências. Então, acho que tem uma coisa ali que a gente tem que ir acompanhando na filigrana, porque a gente não pode desprezar um outro elemento, sabe? Que é o político e o econômico. Então, a gente está falando muito dos aspectos culturais desse processo, que eu acho importantíssimo, eu sou dessa área de estudo, né? Mas a gente olhar também o que diz respeito aos interesses políticos partidários e também econômicos dessas mulheres é alguma coisa que pode ser que mude muito dessa balança num futuro muito próximo, entende? Então, de modo que a gente, do ponto de vista dos elementos culturais, a gente está falando de composições, de complementariedade, de uma complementariedade como o Silas Malafaia, não sei se vocês viram um vídeo dele recente, falando sobre as 7 funções da autoridade masculina, né? Então, a ideia de que tem uma autoridade, que ela é própria do masculino, em que ela pode até ser delegada ao feminino, mas é delegada, né? Ela não pode ser tomada de assalto, ela não pode ser uma autoridade que está na mulher, é alguma coisa que é delegada pelo masculino, né? A gente pode ver, talvez, situações aí nas quais essa orientação vai ser também tensionada em termos das práticas, das dinâmicas, né? Por elementos que escapam aí à questão propriamente da cultura, do elemento religioso, dessa composição de autoridade que está mapeada a partir de uma referência religiosa cristã evangélica, principalmente, mas também católica, e aí os interesses partidários e econômicos começarem a se fazer mais pronunciados. Estudo interessantíssimo. Deixa eu dar o serviço aqui para as pessoas, professora. O livro Mulheres e Extrema-Direita no Brasil, da Cristina Vital da Cunha e da Jaqueline Moraes, está disponível a partir de setembro. Deixa eu pegar aqui as informações rapidamente. Vai ser lançado em setembro pela editora Elefante, em parceria com a Fundação Heinrich Böll. A obra tem cerca de 150 páginas, já está em pré-venda no site da editora Elefante, está aí a imagem para vocês então, tá certo? Professora, parabéns pela obra, te agradeço demais pela conversa aqui com a gente, isso daria papo para muito tempo, é muito interessante de fato esse estudo que você e Jaqueline conduziram, parabéns mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por estar aqui com vocês, foi um prazer estar aqui, ouvi-los e pensar junto aqui também. Um beijo para você, até. Muito obrigada. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Laura e Edu, até amanhã. Beijo para vocês. Até amanhã. Até. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Eu volto amanhã às 10h30 com Laura e Edu por aqui. Hoje, mais tarde, às 4h, tem TVT News segunda edição com o Dom Ernesto. Mais informação, mais análise, mais notícia. Te convido a acompanhar. Quem está comigo? Emir Elias, Laura Pimenta, Lu Carker, Luiz Fonseca. O pessoal, cadê? Wanderson Salles, Karina Santos. Pessoal, muito obrigada pela companhia, tá bom? Eu volto amanhã e relembrando, amanhã vou estar com o comandante Farinazo, a gente começa o programa aqui com ele, analisando essa visita que o presidente Lula faz hoje a Iperó
para discutir aí a questão nuclear no Brasil, geração de energia. A gente vai falar sobre tudo isso com ele. Te convido, então, amanhã às 10h30 aqui no Primeira Edição a acompanhar. Beijo, até lá, tchau, tchau.